Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias. As notícias com o jornalista Miguel Videira. E Miguel, o Presidente da República expressou há instantes satisfação pelo acordo de cessar-fogo a que chegaram os Estados Unidos e Irão. Foi uma grande terça-feira, sentencia António José Seguro, não só por causa deste acordo, mas também pelos entendimentos em torno dos órgãos externos ao Parlamento. É o que diz o Presidente da República, que cumpre hoje o terceiro dia de presidência aberta. Está no distrito de Coimbra e com Vasco Maldonado Correia, agora aqui em direto, motivos acrescidos para sorrir. Uma terça-feira cheia de boas notícias, Miguel. Boas notícias para o Presidente da República, que lembrou também a libertação de um cidadão luso-belga na República Centro-Africana. Contou também com o trabalho diplomático do Presidente. Ora, sobre esse cessar-fogo no Irão, cessar-fogo de 2 semanas anunciado por Donald Trump, Seguro mostra-se feliz e a desejar que daqui se possa partir para uma paz a tempo inteiro. Fiquei muito satisfeito com o cessar-fogo e formulo um desejo: que este cessar-fogo seja mais do que isso. Que seja um caminho para uma paz sólida e para uma paz duradoura. E ele também demonstra uma coisa muito evidente: é que as guerras não são solução. Não resolvem os conflitos. Agravam-nos. E é precisamente a diplomacia e o diálogo que encontra soluções para que as pessoas possam viver em paz. E nós precisamos viver em paz. Chega de más notícias. Depois desta grande terça-feira, como lhe chamou António José Seguro, o Presidente da República também se mostra satisfeito com o desbloqueio nas eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, em particular com o acordo entre as 3 maiores forças políticas para a escolha dos juízes do Tribunal Constitucional. Fico muito satisfeito, resposta à sua primeira questão, que o Parlamento não só tenha fixado a data de 16 de abril, porque é precisamente um dia antes de reunir pela primeira vez o Conselho de Estado, mas sobretudo tenha cumprido o prazo da apresentação das candidaturas. Esta é a democracia a funcionar. E, portanto, eu desejo que o Parlamento, no dia 16, faça a eleição destes representantes. E também vi com agrado as notícias que me chegaram, no sentido de perceber que há um princípio de convergência das forças políticas representadas no Parlamento, de modo a que também a eleição para o Tribunal Constitucional possa ocorrer. Ora, isso deixa satisfeito um Presidente que preza a estabilidade. Não revelando se isso aconteceu ou não, Seguro deu a entender que ajudou a influenciar este desbloqueio. Ele que prometeu apresentar os 5 nomes que tem direito a nomear para o Conselho de Estado já na próxima semana, isto a tempo, Miguel, da primeira reunião que vai ser chefiada por António José Seguro. Declarações do Presidente da República com esta garantia, escutadas pelo jornalista Vasco Maldonado Correia, que acompanha esta presidência aberta do chefe de Estado. E aqui, como ouvimos, António José Seguro também expressou a satisfação pelo acordo de cessar-fogo de 2 semanas que envolve os Estados Unidos e o Irão. E também o Governo, Miguel, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, saúda o acordo de cessar-fogo firmado por Estados Unidos e Irão. Um passo essencial, considera Paulo Rangel, para que seja agora possível alcançar um acordo definitivo e duradouro. O chefe da diplomacia portuguesa, entrevistado esta manhã aqui na antena do Observador, expressou a convicção de que estão lançadas as bases para que a paz prevaleça. Eu penso que há condições. Repare, aqui era realmente fundamental conseguir um cessar-fogo para ganhar algum tempo, porque a estabilidade regional, a segurança regional no Golfo, no Médio Oriente, que tinha aqui, como vimos, um impacto mundial. Portanto, estamos a falar também de segurança e de estabilidade, especialmente de estabilidade global. Tem tantas dimensões difíceis de negociar que seria problemático não o fazer sem um cessar-fogo. Negociações que arrancam na próxima sexta-feira. Este conflito no Médio Oriente provocou alguns momentos de mal-estar entre os países da NATO. Donald Trump não gostou, por exemplo, das críticas feitas pelo chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, à intervenção militar, ou a indisponibilidade manifestada por boa parte dos países da Aliança Atlântica para ajudarem os Estados Unidos a garantir a navegabilidade no Estreito de Hormuz. Ora, o ministro Paulo Rangel não acredita que estes episódios ponham em causa a relação entre os países da NATO.
deste acordo de cessar-fogo que foi anunciado pelo Presidente dos Estados Unidos por volta das 11h30 da noite. Próximo do prazo fixado por Donald Trump para que o regime iraniano aceitasse uma trégua, sob pena dos Estados Unidos intensificarem os ataques que passariam a ter como alvo infraestruturas energéticas. O cessar-fogo vai vigorar por 15 dias. O Irão compromete-se a garantir a navegação segura no Estreito de Hormuz. O regime iraniano apresentou também um plano com 10 pontos que serve de base às negociações que vão decorrer ao longo das próximas 2 semanas. Contém algumas propostas que Trump já rejeitou no passado, embora diga agora que o plano é uma base viável para um entendimento. Com a ajuda do jornalista Rui Casanova, vamos agora perceber em que consiste este plano de 10 pontos. O plano apresentado pelo Irão inclui uma série de propostas que os Estados Unidos já rejeitaram no passado e que levaram à continuidade dos ataques. Por exemplo, a manutenção do controle do Irão sobre o Estreito de Hormuz e a retirada de todas as tropas norte-americanas das bases regionais. Há mais medidas que podem afastar as duas partes. Por exemplo, o Irão quer impor uma taxa de $2 milhões por navio que passe pelo Estreito, receita a dividir com Omã. O Irão propõe ainda utilizar este dinheiro para a reconstrução do país, em vez de o direcionar para indenizações financeiras. Há versões contraditórias. O Irão afirma que a criminosa América foi obrigada a aceitar este plano. Já o presidente dos Estados Unidos fala, por sua vez, apenas numa proposta viável, uma base de trabalho para pôr fim ao conflito. Não se sabe ainda se Donald Trump vai ou não aceitar estas condições de Teherão. Para já uma incógnita, Rui Casanova, com o que sabe sobre este plano de 10 pontos apresentado pelo Irão. Estados Unidos e regime iraniano vão negociar esta sexta-feira no Paquistão, em Islamabad, depois deste anúncio de cessar-fogo. É nosso convidado neste jornal da 1h, Nuno Gouveia, é especialista em política norte-americana. Boa tarde, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Eu começava, se calhar, por uma afirmação feita há instantes por Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que dá a esta hora uma conferência de imprensa em Washington. Diz Pete Hegseth que Donald Trump fez história. Fez? Sim, sem dúvida que esta intervenção militar irá ficar para a história dos Estados Unidos e até para a história mundial. A dúvida que neste momento todos teremos é se essa história será positiva para o ponto de vista americano, visto que depois destas semanas de intervenção e até da forma como foi chegado a este acordo de cessar-fogo, as reações que se vêem um pouco por todo o mundo é que, de facto, os Estados Unidos recuaram para alcançar este cessar-fogo e, mais do que isso, e sabendo nós que agora vai haver uma negociação entre os dois países, mas os termos que já são conhecidos, e até como a peça anteriormente referia, seriam inaceitáveis para os Estados Unidos e seriam até um retrocesso, e isso parece-me importante dizer, um retrocesso em relação às negociações que os Estados Unidos e o Irão tiveram na Suíça antes desta intervenção se iniciar. Antecipa que o som das armas vai voltar a ecoar no Médio Oriente? Não, é possível, porque de facto, se forem estes os termos e se Donald Trump recuar, aceitar estes termos será uma grande derrota para os Estados Unidos. Mas mesmo que os termos sejam mais aceitáveis para as duas partes, que me parece que poderá ser isso que acontecerá nas negociações, é preciso perceber que o regime iraniano, ao, no fundo, aguentar esta intervenção, acaba por ser vencedor, porque pese toda a destruição que existiu no Irão, a decapitação do regime, um dos principais objetivos desta intervenção era certamente ter um novo regime no Irão e isso não sucede. Por outro lado, não se percebe também como é que o programa nuclear iraniano, que era se calhar a maior motivação para esta intervenção por parte dos Estados Unidos, se o programa nuclear irá terminar ou não. Pois nós também sabemos que em junho do ano passado, quando o Irão foi atacado por Israel e pelos Estados Unidos, também nos foi garantido que o programa nuclear estava terminado e nesta intervenção uma das argumentações é que o Irão estava a poucas semanas de obter uma arma nuclear. E esse aspecto também me parece importante, pois esta intervenção aparentemente não terminou e não irá terminar o programa nuclear iraniano. A nível interno, sai chamuscada a imagem de Donald Trump? Sim, aliás, no início desta intervenção as sondagens já indicavam que a maioria da população estava contra um ataque ao Irão e com o decorrer das semanas e com a forma como decorreu o conflito, essa oposição interna foi aumentando também a oposição dentro do Partido Republicano e dentro da base eleitoral de Donald Trump. É verdade que a esmagadora maioria, segundo as sondagens daquilo que é considerado o mundo MAGA, continuava a apoiar Donald Trump, mas há ali
há uma brecha importante em alguns elementos que foram muito importantes para a sua eleição em 2016 e para a sua reeleição em 2024 e que ao longo destas últimas semanas claramente se revoltaram contra Donald Trump, havendo alguns deles até a pedir a sua remoção como Presidente dos Estados Unidos. E isso, ainda por cima, estando nós a falar num ano eleitoral, não deixará de ter marcas em algum eleitorado nas eleições intercalares de novembro. Professor Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, obrigado pela sua presença nesta edição da UMA e pela análise a este cessar-fogo e as consequências que decorrem deste cessar-fogo afirmado por Estados Unidos e Irão. E estamos a falar, Miguel, de uma trégua que teve reflexos imediatos na cotação do petróleo e do gás. Assim é, Maria. O valor do barril de Brent, que serve de referência para Portugal, baixou a barreira dos $100. Há pouco estava a ser negociado a $93, uma descida de quase 15% face à última sessão. A mesma ordem de grandeza para a descida do metro cúbico do gás natural, que estava há pouco a ser negociada a €45, uma descida acentuada face à sessão de ontem. Ora, apesar destas quedas, a verdade é que o secretário-geral das Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes, António Cumprido, avisa que o preço dos combustíveis vai manter-se elevado durante mais algum tempo. O anúncio, obviamente, teve um efeito imediato. No entanto, o conflito no Irão terá consequências de mais médio e longo prazo. Para já, não está definido quando é que há a reabertura total do Estreito de Hormuz e mesmo depois da reabertura do Estreito de Hormuz, o produto não chega imediatamente às refinarias mundiais. António Curto, aqui com este aviso de que o preço dos combustíveis vai manter-se elevado durante mais algum tempo. 1h11. Miguel Videira, é tempo de olharmos para outras notícias que marcam esta quarta-feira. Apesar do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão, no Líbano continuam os ataques e incerteza. O Líbano não está incluído nas tréguas de 2 semanas celebradas entre Washington e Teherão. O presidente libanês já fez saber que quer incluir o país no acordo. Em comunicado, Joseph Aoun garante que Beirute continuará os esforços para garantir a inclusão do Líbano no processo de paz regional de forma estável e duradoura. Isto numa altura em que o Hezbollah ameaça que o acordo de cessar-fogo pode ruir caso o Líbano não seja incluído. No terreno continuam os ataques. Esta manhã as forças de defesa de Israel atacaram a cidade de Tyre, no sul do Líbano. Segundo o Gulf Times, 4 pessoas morreram. Os trabalhadores do metro de Lisboa vão estar em greve amanhã e a 14 de abril. Notícia avançada pela Antena 1, confirmada pela Rádio Observador, junto à Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. A paralisação vai durar 24 horas. Não foram decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral. O jornalista Miguel Videira com a atualização de notícias. Fica por aqui a edição da 1 da tarde da Rádio Observador.